Sejam bem-vindos a mais uma live e vamos desalienar. Boa noite a todos. Esse é o objetivo, esse é o propósito por estarmos reunidos todas as segundas, terças, quintas e sextas, às 9 horas da noite. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, deixa eu colocar o meu celular no não perturbe para não chegar mensagem, senão vai atrapalhar. Repita um pouquinho, mas já volto. Aí, agora tá ok. Agora a gente segue. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar sobre os bereanos? Precisamos ser como os bereanos. Os bereanos foi um grupo de pessoas relatado no livro de Atos que não se alienaram. Pessoas que eram nobres e reconhecidos, né? Essa nobreza foi reconhecida pelo fato deles não se alienarem, deles não aceitarem apenas ouvirem uma palavra, mas fazerem comparações, de ver se realmente aquilo de fato era real. Deixa eu compartilhar isso com vocês antes da gente começar a nossa leitura, a leitura aqui do livro, né? Da continuação da entrevista à leitura do livro. Veja bem, no livro de Atos, capítulo 17, Atos 17, diz assim: Paulo e Silas em Bereia. Paulo e Silas em Bereia. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então veja que interessante. Eles recebiam a palavra, porém eles examinavam para ver se de fato era assim, se de fato era daquela forma que estava escrita nas Escrituras. Então, Paulo e Silas chegam a um lugar para pregar, chegam a um lugar para falar das Escrituras. E quando eles estavam falando, então, os irmãos de Bereia pegavam as Escrituras e iam conferir. O que eu estou lendo está escrito no livro de Atos, no capítulo 17, a partir do versículo 10. Veja como é importante isso. Então, peraí que você vai falar. Versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Uma observação disso é feita essa comparação porque antes, nos versículos anteriores, eles estavam na cidade de Tessalônica e aí eles não tiveram uma boa experiência lá, né? Então, por isso o texto faz essa menção, faz questão de enfatizar essa comparação, né? Então, por isso também é importante a gente entender que a comparação, a certo modo, dependendo da maneira como ela é feita, ela é importante. Por que é importante? Porque a gente precisa comparar quem a gente é hoje com quem a gente foi ontem, se a gente realmente tem evoluído. Então, a palavra ela faz uma comparação. E essa comparação não é para ferir, não é para machucar, como hoje muitas vezes a gente ouve, né? Ah, não se compare com ninguém, não. Aqui foi feita uma comparação dos cristãos de Bereia para os cristãos de Tessalônica. Então, nesse contexto aqui foi importante haver essa comparação. E eles foram considerados mais nobres. Eles foram considerados mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Por causa da atitude deles. Poxa, e se eu sou de Tessalônica, eu olho para essa comparação e eu falo, não, poxa, eu quero ser então como os de Bereia. O que os de Bereia tinha de bom? Então eu quero ser. Como é importante a gente buscar entender para quem e por quem a gente é comparado para poder melhorar e mudar, né? E o que fazia a diferença é porque eles comparavam. O que os tornou mais nobres é porque eles comparavam as Escrituras. E não apenas aceitavam, tá bom, falou que é assim, tá beleza, falou que é assim, tá tudo certo. Não era simplesmente assim não.
eles comparavam. Eu quero saber se é assim mesmo, eu quero saber se é dessa forma mesmo, e eles faziam comparações. Atos 17, versículo 10, eu estou lendo a partir do 10 e 11. Aí diz assim, ó, a partir do 12 agora. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Eu estou fazendo questão de ler isso aqui, porque na continuação nós vamos para a entrevista, e você vai ver nessa entrevista que ele vai falar uma coisa semelhante. Ele vai falar que existe um certo grupo de pessoas que são mais fáceis de se alienarem, infelizmente. Nós não estamos aqui querendo fazer discriminações ou divisões, mas existe um certo grupo de pessoas que são mais fáceis de se alienarem. E os que não são mais fáceis de se alienarem, esses aqui, ó, os que se tornam nobres, por fazer a comparação, inclusive, uma coisa que manda muito, né? Pelo que a gente leu aqui na palavra e pelo que nós vamos ler no livro, é isso aqui, ó. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica... Voltou, né? Tá ok agora? Parece que estava pausado por causa da conexão. Estou com um problema aqui na internet. Minha internet Wi-Fi, a internet, enfim, internet contratada, né? Tá dando problema. Eu mudei agora para do celular. Agora tá ok? Agora tá ok, Maria Lúcia? Renata colocou ok. Agora tá ok? Então tá bom. Eu tirei do Wi-Fi e vamos usar a rede 4G mesmo, que está dando problema aqui. O técnico ainda não veio para resolver, enfim, quem acompanha a gente já sabe o que anda acontecendo aí, mas vamos em frente. Então veja, a questão é o seguinte, quando os judeus ficaram sabendo que lá em Bereia, Paulo estava pregando, e os bereanos estavam fazendo comparações, estavam sendo tidos como nobres por causa disso, então alguns judeus foram até lá, para quê? Olha só, versículo 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Então veja que coisa. A atitude dos orgulhosos, né? Essa é a atitude dos orgulhosos. Essa é a atitude dos falsos religiosos, dos falsos mestres. Essa é a atitude típica do fariseu. Então veja, os judeus, que eram os religiosos da época, tal, quando ficaram sabendo, foram lá para perturbar, foram lá para agitar, foram lá para causar confusão, para criar contenda. Mas qual era o erro dos bereanos? Qual era o erro dos bereanos? Eles estavam apenas fazendo comparações, ouvindo o que se pregava e comparando na Bíblia, na escritura da época, né? Hoje a gente chama de Bíblia, na escritura da época, se de fato era daquela forma que estava escrito. E a gente nota hoje que isso tem acontecido muito. Isso tem acontecido. Aqueles que procuram estudar a palavra, aqueles que procuram fazer essas comparações, aqueles que querem se ater ao ensino genuíno, à sã doutrina, acabam sendo perseguidos por agitadores. Acabam sendo perseguidos, olha só. Versículo 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Sabe? Fica causando confusão, fica causando perturbação. A palavra é clara, a palavra é limpa, a gente faz a comparação e vê. Peraí, é isso que está escrito? Então é dessa forma. Não. Aí vem um perturbador, um agitador, vem um falso mestre e quer perturbar. Sabe? Querendo trazer outros princípios, querendo trazer bagunça.
E há até quem diz que causa confusão, é a gente que causa confusão às vezes por querer falar muito do que está escrito, por querer ler muito a Bíblia, por querer estudar muito. Não, está causando confusão. Não, a gente não está causando confusão, a gente está falando a verdade. Entende? E ó que eles estavam sendo comparados, né? Isso causa um pouco de conflito, isso causa um pouco de desconforto. Mas é aquilo, a gente tem duas oportunidades sempre, né? Ou a gente ouve a comparação, vê se procede e procura mudar no que precisa mudar, ou a gente vai se revoltar com quem está comparando, com quem a gente está sendo comparado. Então, a humildade é imprescindível. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se tem algo fundamental, uma característica fundamental de alguém que é alienado, é o orgulho. Eu acho que o primeiro grande ingrediente fundamental para uma pessoa ser alienada é o orgulho. Em contrapartida, para ser desalienado, a humildade é o primeiro passo. Não tem como. Como é que a gente vai propor uma desalienação se não existe humildade? Não tem como. Você vai continuar alienada a todos os seus dogmas e sofismas e tudo mais, né? Então, o segredo é esse. O segredo é esse. Comparar é desalienar. Quando você faz a comparação, quando você busca informação, conhecimento, quando você vê se de fato é conforme está escrito, você começa a desalienar. Então veja bem, acontece o seguinte, você vai ouvir de muita coisa por aí, você vai ouvir muita coisa, você vai ouvir muitas mensagens, muitos pregadores, você pode ouvir muita coisa. Faça o seguinte, seja um bereano, seja um desalienado, faça comparações. Veja se está escrito. Veja se faz parte da doutrina de Cristo. Simples assim. Agora, o problema é que o alienado, que se aliena a alguém, né? Eu já expliquei o que é se alienar. Alienar é você dar o direito do que é seu a outro, tá? Então, você se aliena a alguém, você acredita naquilo que foi falado e ponto, não faz essa comparação. Então é o seguinte, vamos falar de igreja, vamos falar de sistema religioso. Um líder religioso trouxe uma proposta para a igreja, é só a igreja ser um bereano e fazer a comparação. O que os bereanos faziam? Olha só, versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, não é que você vai ficar lá agora, desconfiado, desanimado, sem nem querer saber. Não, receba com avidez. Estou aqui para aprender. Até o que a gente fala. Hoje uma pessoa me mandou uma pergunta, ela é assinante da plataforma Renovação da Mente, e aí ela mandou uma mensagem, foi no suporte da plataforma? Não, mandou uma mensagem para mim, dizendo o seguinte: pastor, sou assinante da plataforma Renovação da Mente e vi que lá tem um módulo da leitura do livro do Napoleão Hill, que é o que nós estamos fazendo, já está lá na plataforma. Aí ela falou assim, qual o propósito, qual o objetivo de ler um livro do Napoleão Hill em uma plataforma que vai falar sobre coisas da Bíblia? Excelente a pergunta dela. É pergunta de alguém que não quer ser alienada. Ela ainda não tinha visto, não tinha entrado, acompanhado as lives, ainda não sabia muito bem, mas de cara ela já perguntou, peraí, eu quero saber. Aí eu expliquei para ela, eu falei, olha, a leitura do livro é um material complementar que está nos ajudando a uma nova série que nós estamos fazendo, que é Os Desalienados, que tem um objetivo final de sair de cavernas. Esse é o objetivo final. Então, primeiro, nós estamos com esse material complementar, e eu disse para ela, sempre comparando com o que está na Bíblia, com muita responsabilidade. Aí ela falou assim, pastor, então entendi, então gostei. Porque se a gente vai ter a Bíblia como base, se a gente vai ter a Bíblia como um pano de fundo, então tudo bem. Mas achei muito interessante. E o fato aqui é o seguinte,
Paulo e Silas, eles receberam aquela comparação, aquela interrogação dos bereanos, não como um ultraje, tipo assim, quem que vocês pensam que vocês são para ficar questionando a palavra, para ficar questionando a palavra que a gente está trazendo? Não foi assim que eles fizeram, eles não trouxeram, eles não encararam dessa maneira. Então, poxa, se a gente está aqui pregando a verdade, falando a verdade, e eu for questionada, eu vou responder, olha, é assim, 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 assim. Agora, se a pessoa que está pregando, o pastor ou o líder, quem quer que seja, tem um problema quando é questionado, quando você chega para perguntar alguma coisa da palavra, então já é um sinal muito evidente e fique alerta, você pode estar sendo alienado por um sistema, por uma pessoa, por sentimentos, enfim, tem várias maneiras, né? Como a gente tem falado, tem várias maneiras de alienar alguém. Sim. Concluindo aqui essa primeira parte, para a gente então, para a leitura do livro, é o seguinte: seja um bereano. O que eles faziam? Recebiam com avidez, mas iam lá, olha só, receberam a palavra com toda avidez. Que você esteja ávido pela palavra. Não é com desconfiança. Não é com desconfiança. Então receba com avidez, Receba com avidez. Ah, você vai me falar de Bíblia? Ok, quero ouvir, com avidez, tenho sede. Certo. E depois, olha só, eles recebiam com avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, receba com avidez e depois você faz a comparação. Certo? Você vai lá e vê se é assim. Vou te dar um exemplo, para ficar claro, a gente fecha e vai para a leitura. Uma pessoa colocou na caixinha de pergunta. Essa pergunta é muito recorrente. É que sempre tem gente nova, né? Pastor, fui falar com um diácono da minha igreja sobre a rosa ungida. Ele disse que não queria nem ouvir, que não queria nem saber. Aí eu orientei ela, falou, olha, nem fale mais. Porque no livro de Tito, capítulo 3, versículo 10, salvo engano, mas é Tito 3:10, se não me engano, diz assim: ao homem herege, repreende uma ou duas vezes apenas. Não adianta falar mais do que isso. Vai dar briga, vai dar confusão, não vai dar bom. Não fala mais. Você quis falar, não fala. Agora, vai para a Bíblia. Qual é o sentido da rosa ungida? Qual é o versículo bíblico? Então eu sou um líder religioso. Eu sou o seu líder religioso. E aí eu vou então pegar e vou apresentar para você. Olha, leva essa rosa para sua casa porque ela está ungida. Porque Jesus disse que ele é a rosa de Saron. Então essa rosa vai ser Jesus lá na sua casa. O que você faz? Ouça com avidez. Ah, é? Certo. Jesus disse que é a rosa ungida? Rosa de Saron? Onde está escrito? Qual o versículo bíblico? Aí você vai lá. Ah, Cantares. Ah, peraí. Cantares? O livro de Cantares é um diálogo de um homem para com uma mulher. Aí você vai lá no diálogo, está lá assim, ó, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. E aí sai um destilando um poema para o outro. Não era Jesus, não é que Jesus é a rosa de Saron. Então, seja um bereano, faça comparações e aí você vai ver, bom, para mim isso não faz sentido. Ponto final, acabou. E aí, o que torna um alienado e um desalienado, o que eles têm em comum? Uma característica importante do alienado e do desalienado, a característica que você está falando aí, você está falando, eu estou pensando aqui, que eles têm em comum, é o fato de receber com avidez. Só que agora a diferença é depois. O alienado não vai consultar, o desalienado vai consultar. Então, primeira coisa que eles têm em comum, ou seja, igual, tanto o alienado como o desalienado recebe com avidez, com empolgação, com alegria, com amor. Agora, o desalienado vai, consulta, interroga, vê se é isso mesmo. O alienado só fica com a empolgação, com a avidez, com aquela coisa e pronto. Não quer então, dizer... aquilo é o suficiente. Isso, não quer dizer que você vai ser o briguento, o cara fechada, ou não vou fazer nada, não, receba com avidez. Mas uma vez que a informação chega até você, você precisa desalienar. Olha só a postura desse diácono. A pessoa chegou até ele e quis falar com ele. Diácono, ó,
rosa ungida, assim, 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 não está na Bíblia e tal. Aí o que o diácono falou? Ah, não quero nem saber. Desculpa, é um alienado. Então, uma coisa é quando você ainda não sabia e fez tudo com avidez, tudo bem. Outra coisa é agora, onde você é questionado, você é interrogado, você é desafiado a buscar conhecimento e simplesmente fala assim, ah, não quero nem saber. Não quero nem saber, é a minha fé. Como assim a sua fé? Como assim a sua fé? Por isso que tem como Há uma só fé. Por isso que tem como ser alienado em todos os sentidos da vida, porque há pessoas presas a esse tipo de pensamento. Eu não quero nem saber. Ah, tem como ser uma esposa melhor? Eu não quero nem saber. Tem como ser uma mãe melhor? Ó, tem como ser uma mãe melhor? Não quero nem saber. Ó, tem como ser uma amiga melhor? Tem como, né? Não quero saber. Tá bom assim, eu sou assim, eu morri assim. Gabriela. É a musiquinha da Gabi, né? Bom, então vamos seguir? Escreva aqui nos comentários, ó. Preciso ser bereano. Ou coloca, serei um bereano. Bereano. Coloca aqui, ó. Preciso ser um bereano ou serei um bereano. Escreva aí nos comentários e vamos seguir com a nossa leitura do livro Mais Esperto que o Diabo. Estamos no ponto aqui da entrevista. Vamos lá. E vamos seguir. Qual foi a página que parou? Número? 69. Página número 69. Página número 69. Para você que tem o livro físico, né? Eu estou aqui no e-book. Peraí, qual é a última aqui? Isso está ficando... Isso está ficando... Aí. Aqui. Então vamos lá. Pode ir? Vamos em frente. Então se preparem aí, gente. Isso Olha, está... desculpa. Lê a anterior para a gente recapitular. O homem é a única criatura que se aliena, né? Vamos lá. O homem é a única criatura que se aliena? Sim. Todas as outras criaturas movem-se de acordo com as leis definidas pela natureza. O homem sozinho desafia as leis da natureza e aliena-se quando quer. Tudo que... Só um minutinho, desculpa. Qual é a página do e-book? Não mostra o número da página. Não tem, aqui. né? Aqui não mostra o número da página. Deixa eu ver, deixa eu clicar para ver. Aqui, 51. Para mim é página 51. Quem está com o e-book, 51. E o livro físico, 69. Então a pergunta foi? O homem é a única criatura que se aliena? Sim. Todas as outras criaturas movem-se de acordo com as leis definidas pela natureza. O homem sozinho desafia as leis da natureza e aliena-se quando quer. Tudo que ocorre fora das mentes dos homens é controlado pela minha oposição, por leis tão claras e definidas que se alienar é impossível. Ou seja, olha o que ele está falando. Tudo já está no controle da oposição dele, seria Deus. Então se alienar seria impossível, mas o homem quer complicar as coisas. É natural e o homem quer complicar as coisas. Controlo as mentes dos homens somente devido aos seus hábitos de se alienarem, que é outra maneira de dizer que controlo as suas mentes somente porque eles negligenciam e recusam-se a controlar e usar as suas próprias mentes. Tem uma coisa importante aqui, que é o fato de se alienar se tornar um hábito. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pode se tornar um hábito. O hábito de se alienar, seja qual for o sentido da vida, como a gente tem falado aqui, né? Isso está ficando uma coisa muito profunda para um mero ser humano. Vamos voltar para a discussão de algo menos abstrato. Por favor, me diga como o hábito da alienação afeta as pessoas no dia a dia da vida e diga-me também de que forma uma pessoa mediana conseguiria entender. Eu preferiria manter essa entrevista entre as estrelas, em alto nível. Não tenho dúvida que você preferiria. Isso pouparia de ficar exposto. Mas vamos voltar para a Terra. Diga-me agora o que o hábito da alienação está fazendo para nós como nação aqui nos Estados Unidos. Francamente, devo dizer a você que odeio os Estados Unidos de tal forma que só o diabo pode odiar. Isso é interessante. Qual a causa desse ódio? A causa nasceu em 4 de julho de 1766. 76. 66. 1766. 76. Aqui tá
66. Aqui tá 76. Será que atualizaram? Pode ser que sim. Bom, de repente tem um erro aí em um dos dois. A causa nasceu em 4 de julho, estou lendo em 1766, quando 56 homens assinaram um documento que destruiu as minhas chances de controlar a nação. Você conhece esse documento como a Declaração da Independência. Não tivesse sido pela influência desse maldito documento, eu teria nesse momento um ditador governando o país. E aí eu poderia parar com essa coisa de direito livre, discurso e pensamento independente. Atributos que estão ameaçando o meu comando sobre o planeta Terra. Pelo que eu estou entendendo e pelo que você diz, as nações que são controladas por ditadores que se auto-elegeram pertencem ao seu campo? Não existem ditadores autoescolhidos. Elejo e escolho a todos. Além disso, eu os manipulo e os direciono aos seus trabalhos. Meus ditadores sabem o que eles querem e tomam o poder pela força. Olha o que fiz através de Mussolini, na Itália. Olha o que eu estou fazendo através de Hitler, na Alemanha. Olha o que estou fazendo através de Stalin, na Rússia. Stalin, na Rússia. Meus ditadores governam essas nações para mim, porque as pessoas foram subjugadas pelo hábito da alienação. Meus ditadores não se alienam, e esse é o motivo pelo qual eles governam para milhões de pessoas e as mantêm sob o seu controle. O que aconteceria se Mussolini, Stalin e Hitler se tornassem traidores e desobedecessem a você e a sua regra? Isso não acontecerá porque eu os tenho à custa de uma propina bem paga. Estou pagando cada um deles com a medida de suas vaidades, fazendo com que eles acreditem que as suas ações são próprias. Isso é um truque meu. Vamos voltar aos Estados Unidos e aprender alguma coisa do que você está fazendo para converter as pessoas ao hábito da alienação. Exatamente agora, estou pavimentando a estrada para um regime ditatorial, semeando as sementes do medo e da incerteza na mente das pessoas. Por meio de quem você está realizando o seu trabalho? Só um minutinho, tenta não colocar na frente do... De repente não interromper o microfone. Pergunta novamente, por favor. Por meio de quem você está realizando o seu trabalho? Principalmente através do presidente Franklin D. Como é que é? Roosevelt. Estou destruindo a sua influência com as pessoas, fazendo com que ele se aliene na questão de trabalhar um acordo entre empregadores e seus empregados. Se eu conseguir induzi-lo a alienar-se por mais um ano, ele será tão fortemente desacreditado que eu poderei entregar o país a um ditador. Se o presidente continuar a alienar-se, eu paralisarei a liberdade pessoal nos Estados Unidos, do mesmo jeito que eu destruí na Espanha, na Itália, na Alemanha e na Inglaterra. O que você está dizendo leva-me a uma conclusão de que se alienar é uma fraqueza que inevitavelmente acaba em fracasso, seja por indivíduos, seja por nações. É isso que você prega? Alienar-se é a causa mais comum de fracasso em qualquer momento da vida. Consigo controlar qualquer um que eu possa induzir a formar o hábito da alienação, seja qual for a área da atuação. As razões para isso são duas. Primeira, o alienado fica tão vulnerável que consigo moldá-lo com as minhas próprias mãos e dar a forma que eu escolher a ele. Isso tudo porque a alienação destrói o poder da iniciativa individual. Segunda, o alienado não consegue buscar ajuda da minha oposição, porque a oposição não é atraída por nada que seja leve e inútil. É por isso que poucas pessoas são ricas, enquanto a maioria das pessoas é pobre? É essa exatamente a razão. A pobreza, tal como a doença, é contagiosa. Você sempre vai encontrar a pobreza entre os alienados, nunca entre aqueles que sabem o que querem e estão determinados a conseguir. Talvez possa significar alguma coisa para você quando chamo a sua atenção para o fato de que aqueles que nunca se alienam, que são os mesmos que eu não controlo, são aqueles que possuem as maiores riquezas do mundo. Eles acabam sendo as mesmas pessoas,
as que não se alienam, que não controlam e acabam tornando-se ricos, muito ricos. Sempre entendi que o dinheiro era a raiz de todo o mal, que os pobres e desafortunados herdariam o céu, enquanto os ricos, inevitavelmente, acabariam em suas mãos. O que você tem a dizer dessa crença? Os homens que sabem como conseguir as coisas materiais desta vida geralmente sabem também como manter-se longe do alcance das mãos do diabo. A habilidade de adquirir coisas é contagiosa. Os alienados adquirem nada, exceto aquilo que ninguém quer. Se mais pessoas tivessem metas definidas e desejos ardentes por riquezas materiais e espirituais, eu teria menos vítima. Veja, né? Vamos usar o senso crítico à luz da palavra de Deus. Entenda, nós entendemos que nós não vivemos em busca de riquezas, né? Como ele está falando aqui. Ele está levando para um lado da pessoa ser focada, ser determinada. Levando também um pouco para o mundo dos negócios. Levando para o mundo dos negócios, para a pessoa não ser acomodada, sabe? Ter um propósito na vida. Presumo, pelo que você diz, que você não é parceiro dos principais líderes industriais. Evidentemente, eles não são seus amigos. Amigos meus? Eu lhe direi que tipo de amigo eles são. Eles ligaram todo o país com boas estradas, trazendo assim certa comunhão entre as pessoas da cidade e do campo. Converteram minérios em aço, com os quais construíram os esqueletos de grandes arranha-céus. Proveram energia elétrica e extraíram dela milhares de usos. Tudo isso deu mais tempo para o homem pensar. Eles proveram também, através da fabricação do automóvel, o acesso das pessoas mais humildes e deram a todos a liberdade de viajar. Esses líderes também proveram cada casa com notícias ao vivo, mostrando acontecimentos de todas as partes do mundo através do rádio. Espalharam bibliotecas em todas as cidades e as preencheram com livros, possibilitando a todos o acesso. Uma noção completa dos principais... O acesso a uma noção. Possibilitando a todos o acesso... Aqui está uma noção. A uma noção completa dos principais... Essa linguagem aqui deve estar mais atualizada, essa ortografia aqui. Então, promoveram a todos... Esses líderes também promoveram... Tudo isso deu mais tempo para o homem pensar. Eles proveram também, através da fabricação do automóvel, o acesso, é isso? Das pessoas mais humildes e deram a todos liberdade de viajar. Esses líderes também proveram cada casa com notícias ao vivo, mostrando acontecimentos de todas as partes do mundo através do rádio. Espalharam bibliotecas em todas as cidades e as preencheram com livros, possibilitando a todos o acesso, é isso? O acesso a uma noção completa. A uma noção, aqui é que está diferente, a uma noção completa dos principais conhecimentos adquiridos até o momento. Eles deram aos cidadãos mais humildes o direito de expressar suas próprias opiniões sobre qualquer assunto, a qualquer hora, em qualquer lugar, sem medo de serem molestados. Também trabalharam para que cada cidadão pudesse ajudar a fazer as suas próprias leis, escolher os seus próprios impostos e pudesse administrar o seu próprio país através das eleições diretas. Essas foram algumas das coisas que os líderes industriais fizeram para dar a cada cidadão o privilégio de tornar-se um não alienado. Você acha que esses homens ajudariam na minha causa? E quem são alguns dos não alienados nos dias de hoje sobre os quais você não tem controle? Não tenho controle sobre nenhum não alienado. Seja nos dias de hoje, seja no passado, controlo os fracos, não aqueles que pensam por si mesmos. Vá em frente, descreva um típico alienado, dê a sua descrição ponto a ponto, de forma que eu possa reconhecer um alienado quando estiver próximo de um. A primeira coisa que você notará em um alienado é a sua total falta de propósito sobre a vida. A sua falta de autoconfiança será evidente. Ele nunca conquistará nada através do pensamento e do esforço. Ele gasta tudo o que ganha e gasta ainda mais se consegue crédito. Ele ficará doente ou debilitado por alguma causa real ou imaginária e clamará aos céus ao sofrer a menor dor física. Ele terá pouca ou nenhuma imaginação. Ele não terá entusiasmo nem iniciativa para começar qualquer coisa que não seja forçado a fazer e expressará claramente
a sua fraqueza, pegando o atalho de tudo que puder. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é a receita do alienado. Isso aqui é como identificar um alienado. Ele terá um temperamento explosivo e total falta de controle sobre suas emoções. A sua personalidade será sem magnetismo e não atrairá nenhuma pessoa à sua volta. Ele terá muitas opiniões sobre muitas coisas, mas nenhum tipo de conhecimento apurado sobre nada. Ele normalmente diz saber tudo de tudo, mas não é bom em nada. Ele se negará a cooperar com aqueles que estão à sua volta, mesmo aqueles que possam depender de seu trabalho para comida e abrigo. Ele cometerá os mesmos erros várias e várias vezes, nunca tirando proveito do fracasso. Ele terá uma mente limitada e intolerante em todos os aspectos, sempre pronto a crucificar todos aqueles que estiverem em desacordo com ele. Ele esperará tudo dos outros, mas estará disposto a dar pouco ou nada em troca. Vocês estão entendendo? Vocês estão vendo o peso do negócio? Essa é uma das partes mais importantes. Essa é uma das partes principais aqui. Olha só. Porque até quem está entrevistando pede para que dê detalhes para que ele consiga identificar um. Então, por aí, se você não se enquadra nisso, você já está começando a identificar um alienado perto de você, né? Se você se enquadra, veja, poxa, eu estou sendo alienado. Seja humilde. Se você não se enquadra, você vai detectar como é um alienado. Quem é alienado? Continuando. Ele será taxativo na condenação do seu governo, mas ele nunca lhe dirá definitivamente como a gestão pode ser melhorada. Ele nunca tomará decisões sobre nada, se puder evitá-las e, se for forçado a decidir, tem grande possibilidade de que ele reverta suas decisões na primeira oportunidade. Ele comerá muito e se exercitará pouco. Ele beberá bebida de álcool se alguém pagar para ele. Ele apostará muito. Ele criticará outros que estiverem sendo bem-sucedidos em suas carreiras. Em poucas palavras, o alienado trabalhará duro para não pensar, enquanto outros trabalharão duro para ter uma boa vida. Ele contará uma mentira antes de admitir sua ignorância em qualquer assunto. Se ele trabalhar para outros, ele os criticará pelas suas costas e os elogiará na sua frente. Uau, você acabou de me dar uma descrição gráfica do alienado. Por favor, me dê uma descrição do não alienado de forma que eu possa reconhecê-lo logo de cara. O primeiro sinal de um não alienado é esse. Ele sempre será engajado em fazer algo definido, através de algum plano muito bem organizado e detalhado, o qual também é definido. Ele tem um objetivo maior na vida, no qual ele está sempre trabalhando, e muitos outros menores objetivos, todos os quais o levam ao seu esquema estratégico central. O tom da sua voz, a rapidez do seu passo, o brilho dos seus olhos, a rapidez de suas decisões claramente marcam-no como uma pessoa que sabe exatamente o que quer. Ele está determinado a consegui-lo. Não importa quanto tempo possa levar ou o preço que tenha que pagar. Vou repetir essa. O tom da sua voz. Isso aqui é o não alienado. O não alienado é assim. Ó. Como você percebe um não alienado? Pelo tom da sua voz. A rapidez do seu passo. Chama um alienado. Fulano, vem aqui. Ele vai. Numa lerdeza, né? Um não alienado. Fulano, vamos lá. Normalmente o não alienado anda rápido. O tom da sua voz, a rapidez do seu passo, o brilho nos seus olhos, a rapidez das suas decisões claramente marcam-no como uma pessoa que sabe exatamente o que quer e está determinada a consegui-lo. Não importa quanto tempo possa levar ou o preço que tenha que pagar. Se você fizer questionamentos a ele, ele lhe dará respostas diretas e nunca cairá em contradições, nem evasões ou subterfúgios, seja qual for o assunto. Ele fará muitos favores a outros, mas quase não aceitará favores em troca. Eita, meu Deus do céu! Essa é demais, hein? O não alienado, ele fará muitos favores a muitos,
mas quase não aceitará favores em troca. Ele sempre será achado de frente para o campo de batalha, não importando se for jogando um jogo ou lutando uma guerra. Se ele não souber as respostas, ele dirá francamente que não sabe. Ele possui uma ótima memória. Ele nunca oferece um álibi para suas deficiências. Uau, essa é top. Ele nunca culpa os outros por seus erros, mesmo que eles mereçam. Ele costumava ser conhecido como um guerreiro, mas em tempos modernos é chamado de Midas. Aí é para quem conhece filosofia, né? Quem foi Midas? Você o encontrará administrando o maior negócio da cidade, morando na melhor rua, dirigindo o melhor automóvel e fazendo sua presença ser sentida onde quer que ele esteja. Ele é uma inspiração para todos aqueles que entram em contato com a sua mente. A característica mais marcante que distingue um não alienado é essa: ele possui uma mente totalmente sua e a usa para alcançar todos os seus objetivos. Meu Deus. Por acaso, o não alienado nasce com algum tipo de vantagem mental, física ou espiritual que não seja disponível para o alienado? Não. A maior diferença entre o alienado e o não alienado é algo igualmente disponível para ambos. É simplesmente a prerrogativa certa de cada um usar a sua própria mente e pensar por si. Então veja, o segredo para não ser alienado: usa a sua própria mente, pense por si. Que tipo de mensagem curta você mandaria para um típico alienado se você, por algum acaso, desejar curá-lo desse hábito diabólico? Eu aconselharia a acordar e dar. Dar o quê? Alguma forma de serviço útil para o máximo possível de pessoas. Meu Deus do céu. Nossa, Só amor, tranquilo. sabe por que eu fico assim? Ao ler isso, eu tô lendo aqui a primeira vez, né? Assim, a segunda, mas a gente não leu antes. Porque, poxa, é isso que a gente tem falado, né? Todo dia, você tem falado e eu tenho falado muito sobre isso também, sobre dar, sobre ser útil, sobre você acordar, não pensando em você mesmo, mas você ir para o seu trabalho realmente pensando em como você pode ser melhor lá. Ah, mas eu sou uma simples atendente de caixa. Mas tem como? Tem como fazer o trabalho ruim de atendente de caixa e então tornar todas as pessoas que passam por aquele caixa, tornar o dia daquela pessoa péssimo, horrível por causa do seu atendimento, por causa da sua falta de educação, ou tem como você dar o seu melhor ali. Dar o seu sorriso e fazer o dia das pessoas que passarem suas compras naquele caixa o melhor dia da sua vida. Não, abrindo parênteses, né? Não que ser atendente de caixa seja um serviço ruim. Não, mas eu tô dizendo do exemplo. Mas sabe por que eu tô falando sobre ser um atendente de caixa, por exemplo? É porque tem pessoas que acham que fazer ou ser útil para alguém é só se ela exerce, se ela é a gerente. Só se for o gerente. Se ela exerce um papel fundamental, se ela tem 5 mil seguidores, 10 mil, 1 milhão de seguidores. Ah, meu papel... Ah, eu sou uma faxineira, não menosprezando. Mas é porque o trabalho que você desempenha ali, talvez a sua maneira de enxergar, não é tão plausível para todo mundo. Mas faz a diferença se você der o seu melhor, se você acordar pensando como eu posso ser útil para as pessoas naquilo que eu faço. Esse já é um ponto principal de não ser um alienado. Nossa, Vamos isso de novo. Profundo demais. Vamos de novo. Pega na sequência que a gente parou para explicar. Que tipo de mensagem? Que tipo de mensagem curta você mandaria para um típico alienado se você, por algum acaso, deseja curá-lo desse hábito diabólico? Então, olha que interessante. Qual vai ser o conselho, né, de quem aliena para curar um alienado? Então, preste atenção, se você se enquadra aqui na lista dos alienados, qual é a mensagem para cura? Ou o conselho que você daria para alguém que você vê que está alienado. Você falaria: fulano, acorda e dá. E dá o quê? Alguma forma de serviço útil para o máximo possível de pessoas. Então, o não alienado supostamente deve dar? Sim, isso é o que é esperado dele. Ele deve dar antes de receber.
Ai, Nossa, isso aqui eu a vou... entrevistadora está ficando emocionada com as respostas. Ai, mas tá me surpreendendo. Eu tô aqui fazendo tanto. Algumas pessoas duvidam da sua existência. Eu não me preocuparia com isso se fosse você. Aqueles que estão prontos para serem convertidos do hábito de alienar-se reconhecerão a autenticidade dessa entrevista. Olha só, presta atenção. Algumas pessoas não vão acreditar, algumas pessoas vão duvidar, algumas pessoas nem estão entrando mais nessa live. Começamos com 100 pessoas, a gente está com 30. Não tem problema. Não fique triste que eu não fico, porque pela porcentagem nós estamos entendendo aqui que 98% das pessoas são alienadas. Então, se nós começamos com 100, era para terminar com 2, pela porcentagem correta. 2% desaliena. Então, o negócio está funilando. Só vai até o fim quem quer desalienar. Ah, gente, então coloca aí, vai, eu sou o 2%. Coloca aí, eu sou o 2%. Top. Coloca aí, ó, eu sou o 2%. Escreva aí nos comentários. Eu sou o 2%. Coloca aí. Não vai ficar até o final, não vai. A gente começou com 100 pessoas, a nossa primeira live. Começamos com 100 pessoas. Aí no outro dia 70, 50, 45, ficou nessa média. Hoje a gente está com 30. Aí sabe o que vai acontecer? Sabe o que o alienado vai falar? Ah, eu não sabia. O alienado dá desculpa. A gente acabou de ler aqui. O alienado sempre tem um álibi antes da desculpa. Ah, eu não sabia. Ele oferece um álibi para suas deficiências. Ele oferece um álibi para suas deficiências. Ah, não colocaram no grupo. Tem dia que de propósito eu falo, Cris, não coloca em grupo nenhum. Não manda mensagem no grupo. Nós temos um grupo e eu quase não mando mensagem nesse grupo. Porque quem se interessa, quem quer realmente tem que buscar, tem que procurar, tem que ser beriano. Eu não estou preocupado com números. Eu quero realmente pessoas que estão dispostas a não estarem alienadas. Você é o 2%? Coloque aí, ó. Eu sou o 2%. Então vamos ver. Vamos até o fim. Então vejam, algumas pessoas não vão acreditar, não vão dar crédito, vão duvidar. E aí ele responde, eu não me preocuparia com isso se fosse você. Eu não me preocupo mesmo. Aqueles que estão prontos para serem convertidos do hábito de alienar-se reconhecerão a autenticidade desta entrevista pela quantidade dos conselhos que estou dando. Qualidade, né? Ah, então quantidade? Qualidade, desculpe. Pela qualidade dos conselhos que estou dando. Os outros, eu não perderia tempo em tentar convertê-los. Por que você não tenta me dissuadir e fazer com que eu pare a publicação dessa confissão que estou arrancando de você? Porque essa seria a maneira mais certa para garantir a sua publicação. Tenho um plano melhor do que tentar suprimir a publicação dessa confissão. Apressarei você para ir em frente, e então sentarei e assistirei você sofrer, quando alguns dos meus alienados de fé começarem a tornar a sua vida difícil. E eu não precisarei negar a sua história. Os meus seguidores farão isso por mim. Aguarde e verá. Então olha só. Está dizendo o seguinte. Eu não vou me preocupar em embargar esse livro. Pode escrever. Sabe por quê? Os alienados que vão embargar, os alienados que vão falar mal, os alienados que vão criticar. E engraçado, amor, você tá falando aí que até assim, você pode nem... A gente pode entender aqui que não é o diabo, né? Como a gente já conversou aqui e tudo mais. Só que os elementos do livro são totalmente verdadeiros, ainda que com personagens assim, né? Então, realmente, há os que fazem a vontade do mal, por exemplo, e que são alienados, que vão fazer o trabalho e vão ajudá-lo, né? Exatamente. Bom, virou o capítulo aqui, né? Será que a gente para capítulo aqui? 5. Vamos seguir, tem mais 5 minutos. Vamos seguir. A confissão continua. Se essa sua confissão parasse exatamente aqui, todas as suas afirmações seriam perfeitas, mas, felizmente, para milhões de suas vítimas que ganharão a liberdade devido à sua confissão, essa entrevista continuará até que você tenha me fornecido a arma que eventualmente ajudará milhões de pessoas a combaterem a sua dominação por meio dos seus medos e superstições. Lembre-se, Sua Majestade, a sua confissão
recém começou. Depois que eu arrancar de você uma descrição completa de todos os métodos pelos quais você controla as pessoas, eu forçarei também a dar a fórmula pela qual o seu controle poderá ser quebrado por vontade própria. É verdade que não estarei aqui tempo suficiente para derrotá-lo, mas as palavras publicadas que deixarei serão imortais, porque elas contêm a verdade. Você não teme a oposição de nenhum indivíduo, pois sabe que será por um breve período de tempo, mas teme a verdade. Você tem medo da verdade nada mais, pois a verdade lentamente, mas de forma definitiva, vai dar aos seres humanos a liberdade de todos os tipos de medo. Sem a arma do medo, você seria inofensivo e completamente incapaz de controlar qualquer ser humano. Isso é verdadeiro ou é falso? Não tem alternativa senão admitir que o que você disse é verdade. Agora que nos entendemos, vamos em frente com a sua confissão. Mas antes de nós continuarmos, aproveitarei o tempo para tirar uma dúvida muito pessoal minha. Eu lhe farei apenas uma pergunta e a resposta me trará toda a satisfação que eu quero. Não é verdade que você controla somente as mentes daqueles que se permitiram cair no hábito da alienação? Sim, é verdade. Eu já admiti essa verdade uma dúzia ou mais de vezes. Por que você me perturba tanto repetindo essa mesma questão? Calma, há poder na repetição. Estou forçando você a repetir os pontos principais da sua confissão, de muitos modos diferentes e tantos quantos possíveis, de tal forma que as suas vítimas possam ler essa entrevista e determinar sua profundidade pelas suas próprias experiências com você. Esse é um dos meus pequenos truques. Você aprova o meu método? Você não poderia estar preparando uma armadilha para mim com o objetivo de conseguir algo mais poderoso. Ou poderia? Eu estou fazendo as perguntas e você está respondendo. Vá em frente agora e confesse por que você não tem poderes suficientes para me parar de fazê-lo confessar. Quero a sua confissão para ajudar e confortar todas as suas vítimas, as quais intenciono libertar do seu controle no exato momento em que elas lerem a sua confissão. Estou sem poderes para influenciar ou controlar você, simplesmente porque você encontrou o principal segredo para o meu reino. Você sabe que existo somente nas mentes das pessoas que possuem medos. Você sabe que controlo somente os alienados, que se negam a usar as suas próprias mentes. Você sabe que o meu inferno é aqui mesmo na Terra, e não no mundo que vem após a morte. E você também sabe que os alienados fornecem todo o fogo que eu uso no meu inferno. Você sabe que eu sou um princípio ou forma de energia que expressa o lado negativo da matéria ou da energia, e que não sou uma pessoa com um garfo e um rabo pontudo. Você tornou-se o meu mestre, porque superou todos os seus medos. Por último, você sabe que pode liberar todas as vítimas humanas. Por último, você sabe que pode liberar todas as vítimas humanas que contatar. E esse conhecimento definido é que fará o maior estrago na minha estratégia de dominação. Não consigo controlá-lo porque você descobriu a sua própria mente e assumiu o controle dela. Até aí, senhor humano, esta confissão deverá alimentar a sua vaidade até um ponto crítico. Vai. Vamos parar por aqui, deu o horário. Esse ponto é importante ter pra gente ressaltar, né? Então amanhã a gente lê novamente essa última pergunta, para a gente ressaltar aqui, né, como a gente tem falado, não estamos lendo a Bíblia, é um material complementar, estamos tirando proveito, conhecimento, de uma entrevista que foi feita com mais de 25 mil pessoas. Tá ok? Então a gente dá uma pausa hoje, amanhã a gente volta 9 da noite, o não alienado fará parte do 2%. Você é o 2%? Então vamos tirar uma foto aqui, vamos tirar um print aqui e eu vou colocar lá no feed, já eu vou colocar lá no feed do meu Instagram, e aí você vai lá embaixo e coloca assim, ó, eu sou o 2%, tá? Já você vai lá no feed do Instagram e coloca assim, ó, eu sou o 2%. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa luz aqui um pouco, não dá, então deixa assim mesmo. É que fica refletindo aqui no óculos, ó. Vai assim. Então, peraí,
Só pressiona aqui, ó. Bolinha aqui. Vamos tirar um print. Você tirou também? Se você quiser, tira o print, posta na sua rede social, nos seus stories, marca a gente e escreva assim, ó, eu sou 2%. Vai? Tira aí, ó. Ok. O pessoal do Clube de Leitura 2022 na Bíblia, a minha internet aqui ainda não voltou ao normal, então vou ter que fazer a leitura amanhã, 5h57 da manhã, pelo Instagram. Depois eu coloco a gravação no YouTube, tá bom? Um abraço de fé e força e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.